acompanhamos a história e o desenvolvimento do conceito de cosmovisão até nossos dias. Mas, quais são as projeções para o futuro do conceito? Onde há espaço para amadurecimento? Pegar minha bola de cristal ali para saber como é que eu faço para resolver essa questão do Adalberto aí. Bem, palpite puro aqui, tá? Bem, hoje em dia existem duas grandes críticas sendo feitas à tradição de cosmovisão dentro do cristianismo. Duas grandes críticas, né? São duas críticas idênticas no ponto criticado, mas elas são diferentes na aplicação. Então, elas são idênticas no fato de que ambas acusam a tradição de cosmovisão de serem racionalistas, de serem racionalista, ok? Ambas acusam disso. Quais são essas críticas? A primeira está se tornando cada vez mais conhecida no Brasil, porque os livros do autor crítico da tradição têm sido traduzidos, né? É o James Smith. Então, James Smith faz uma longa crítica na sua trilogia à tradição de cosmovisão, dizendo que a tradição de cosmovisão tem um ranço racionalista. A segunda crítica é a crítica do Andy Crouch, que tem um livro chamado Culture Making, né? Culture Making, um livro bem interessante. A crítica do Smith, ela se dirige mais ao processo de formação de cosmovisão. A crítica do Crouch, ela se dirige mais à atividade cultural do movimento. Então, o Smith diz assim, olha, essa galera acha que aprender cosmovisão é só encher a cabeça de um monte de ideia. Só que cosmovisão não se forma desse jeito. Cosmovisão se forma através dos hábitos que nós criamos, então é preciso nos submetermos a liturgias formativas. Basicamente, essa é a crítica do Smith. E a crítica do Andy Crouch é a seguinte: não se muda a cultura mudando a cabeça. Se muda a cultura fazendo cultura. Essa é a crítica. Então, o movimento de cosmovisão tem que parar de falar e fazer mais, ok? Fala muito, só que faz pouco. Então, os caras têm que produzir mais música, têm que produzir mais cinema, tem que produzir mais, culinarista, para os caras ir para a televisão, participar do MasterChef e tudo mais. É isso que os caras têm que fazer, eles têm que produzir cultura. Então vamos lá, essas são as críticas, basicamente. A crítica do Smith, ela não é uma crítica a algo desconhecido da tradição, tá? Não é. Inclusive, eu acho que o Smith é relativamente injusto com a tradição de cosmovisão, ao dizer, ou pelo menos a não afirmar claramente que a tradição percebeu isso. E ela percebeu. E a prova disso é a seguinte, eu vou provar para você que ela percebeu. Pega a definição que o James Sire dá de cosmovisão em 1978, quando ele escreve a primeira edição de O Universo ao Lado. Pega a primeira, ok? E você vai ler assim, ó, cosmovisão é um conjunto de pressuposições. Então, ali é teoria pura. Cosmovisão é teoria. Aí você pega a definição do Dando Nome ao Elefante em 2006. Ou seja, 40 anos depois de ter lido o livro do Nagel, ok? Que é a tese dele de doutorado. O Sire começa a definição dizendo: uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração que pode ser expresso por meio de proposições. Ele faz um acréscimo que é muito significativo. Por que esse acréscimo está ali? Exatamente para dizer, eu cheguei à conclusão de que estava tratando o assunto de maneira racionalista e agora eu estou disposto a tratar o assunto de maneira mais holística ou de maneira mais integral. Então, a tradição percebeu isso, ok? Se ela conseguiu colocar isso em prática, é outra história, ok? Talvez o Smith tenha alguma razão mais na prática da tradição do que propriamente aí nos textos da tradição. Veja,
Veja, eu acho que a proposta do Smith pode refinar alguma coisa na tradição de cosmovisão. Eu não sou avesso à crítica que ele faz. Eu acho que nós temos muito que aprender, de fato, com a crítica do James Smith. Por outro lado, eu tenho um receio. Qual é o receio? Eu acho que se ela for assumida de maneira muito integral, ela pode conduzir a tradição para um anti-intelectualismo. Então, ela pode sair de uma tendência intelectualista e caminhar para uma tendência mais anti-intelectualista, ok? Formalista. Aliás, a aproximação que o James Smith tem da tradição ortodoxa me dá gelo na espinha, porque tem muito de formalismo vazio nessa tradição. Eu reparo tem um desequilíbrio na antropologia filosófica do Smith, assim, porque tudo bem, essa crítica exatamente assim, foi percebida pela tradição. No Visão Transformadora, em 84, que o James Hire leu, aquele neocalvinismo canadense, né, do Albert Wolters, etc. Então, sim, perceberam. Agora, a resposta que ele dá é desequilibrada nos termos dos hábitos, né? De repetir hábitos, do formalismo, que é sutil, mas ele tem, quando ele fala assim, olha, primordialmente, sempre tem uma escala de prioridades para o que é formal. Então, nesse aspecto dos teólogos assim contemporâneos, para não falar dos antigos, né, Frame, Van Til, etc., dos contemporâneos, eu acho que o Van Hooser é mais equilibrado que ele, e ele até menciona, tem uma nota de rodapé no quadros de uma exposição teológica, que ele fala assim, olha, tem um desequilíbrio na interpretação e da antropologia do Smith, que eu acho que é quando o Smith mistura o background reformacional que ele tem, que é óbvio, mas com a ortodoxia radical. Ele está dialogando e quer dialogar com a ortodoxia radical. E a ortodoxia radical, por exemplo, você pega o John Milbank, é só isso, é só hábito, é repetição, é liturgia, é formalismo, que sabe, da tradição anglicana, etc. Então isso é muito, muito, muito complicado. Eu acho que, no final das contas, ele substitui a razão pela imaginação. Uma função pela outra. Porque, no final das contas, a substituição de uma função pela outra. Agora, veja bem, a do Andy Crouch ainda não chegou no Brasil. Ninguém traduziu ainda o livro do Crouch. Não dá para entender por que não traduziram aquele livro assim, porque apesar da crítica, é um bom livro, né? Um livro interessante. Não, e eu acho que ela é a mais relevante. Porque, de fato, se existe algo que a tradição de cosmovisão precisa aprender, é isso aí. Cara, a gente tem um ranço de achar que a gente vai mudar o mundo mudando a cabeça das pessoas. E não tem essa noção de que existem estruturas na vida social, na vida cultural, que precisam ser tocadas se a gente quer ver mudanças significativas acontecerem. Então, eu acho que essa crítica é muito interessante. Então, eu não tenho muita bola de cristal, mas aqui está um pouquinho do cenário atual, assim, da discussão, né, a respeito do assunto. Muito bom.